Irmãos, seguindo as aulas sobre o livro Tiago, a Epístola Universal, a Epístola Católica, que fala para todos os cristãos. Estamos agora no capítulo 3. Acompanhe na sua Bíblia ou através dos slides. Vamos lá, no versículo 1. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja. Se vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais vigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o corpo. Então vamos lá. A primeira afirmação que Tiago faz é uma reflexão, sobre a atitude e a vida, o ofício do mestre, a pessoa que ensina a palavra de Deus, o pregador. Pois a pessoa que ensina a palavra de Deus está se colocando numa posição que vai ser julgada pelos outros. Ok? Então, quando você se coloca na posição de liderança para ensinar, você se coloca como um alvo, né? Porque se você ensina uma coisa e não pratica aquilo que você ensina, você vai ser muito criticado. Então, por isso que Tiago falou que poucos devem se tornar mestres na igreja. Ele não está dizendo que deve ser uma elite, no sentido assim, olha, existem só pessoas de tal família, só pessoas com tal poder aquisitivo. Não. Ele está falando em relação às consequências do ofício. Olha o que ele fala no versículo 2. Todos nós sempre cometemos erros. Quando ele fala todos, ele inclui ele mesmo, os apóstolos. Pois os evangelhos registram os erros dos apóstolos. É muito comum as pessoas lembrarem dos versos que falam sobre Pedro, que ele pisou na bola quando negou Jesus. Mas da mesma forma, os outros discípulos também registraram os erros deles. Mas olha a diferença, ele segue falando no versículo 2. Uma coisa é não cometer erros, porque nós não somos perfeitos, todos cometemos erros. Mas olha o que ele fala em seguida. Quem não comete nenhum erro no que diz, uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Ou seja, não existem pessoas perfeitas, mas existem pessoas maduras que controlam a sua língua, não erram no que diz. Portanto, é possível, com humildade e sabedoria, você não falar mentiras e não falar besteiras. Então, ele mesmo diz: quem não comete nenhum erro no que diz, uma pessoa madura. Ok? Não confunde as coisas com perfeição. Estamos falando aí em não cometer erro com as palavras. As palavras ferem, machucam, ferem mentiras. Versículo 3. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, mas ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Então, Tiago registra essa analogia, essa comparação do tamanho das coisas e o seu poder, a sua influência. Os cavalos, o tamanho de um cavalo, olha como um cavalo é grande. Um pequeno freio na boca dele, capaz para conduzir a direção onde esse cavalo deve ir. Olha o tamanho, a força de um cavalo. Mas um pequeno objeto como um freio que é colocado na boca do cavalo ou até no pescoço, né? É capaz de controlar o animal. Da mesma forma, o navio é tão grande, tão forte, mas um pequeno leme, que é o instrumento que o piloto usa para dirigir. Na nossa língua, ela é tão pequena, né? Se você for parar a pensar em relação ao corpo inteiro,
mas ela tem um grande poder, né? Pois ela pode fazer um incêndio, uma destruição na vida das pessoas. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo, espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas selvagens e tem dominado os animais, os pássaros, aqueles que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Olha como Tiago, ele fala de forma direta e forma dura, né? Expressiva. A língua, ela é um mundo de maldade, porque a partir das nossas palavras, né? Ela vai se espalhando o mal para todo o nosso ser. E ele compara até com o fogo do inferno, né? E olha que interessante, o ser humano, olha, isso aí foi redigido, essa carta de Tiago, quase 2000 anos atrás. Desde aquela época, os seres humanos já conseguiam dominar os animais. E hoje nós temos tecnologias que dominam a natureza inteira. Mas mesmo com todo o avanço, toda a tecnologia, nós não somos capazes de controlar nós mesmos, irmãos. Temos que reconhecer essa limitação humana. Nós queremos controlar a natureza, controlar os animais, a energia, queremos dominar guerras e outros povos, mas não conseguimos dominar nossa própria língua. Isso, infelizmente, é uma realidade. O ser humano ele está limitado ao seu próprio desejo de maldade, de falar besteira, né? Ele continua no verso 9. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor, Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Versículo 13. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Diz então que prove isso pelo seu bom comportamento, pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo e da nossa natureza humana, que é diabólica. Olha como o Tiago é duro nessas palavras aí de sabedoria. Aquele que se acha inteligente, sábio, deve provar isso através da prática de boas ações com humildade e sabedoria. Então existe uma grande diferença entre ser inteligente e ser sábio. O grande ensinamento de Jesus é a sabedoria através da prática da humildade, do perdão, da misericórdia, né? E Tiago fala sobre o oposto a isso. Pois no coração das pessoas pode existir inveja, amargura, egoísmo. Mas se houver isso, então não minta, né? E assuma os defeitos, né? Então não adianta você fingir, pagar, né? Que é a linguagem atual, né? Fingir de sabedoria, humildade, sendo que no coração você tem outra coisa. Ele fala no verso 15: essa sabedoria, essa inteligência aí, humana, né? Ela não é do céu, é deste mundo. A natureza humana, ela acaba sendo diabólica, pois a inveja, a amargura, o egoísmo são coisas que não vêm de Deus, né? Causam um grande estrago na vida das pessoas.
Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão, todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, é também pacífica, bondosa e amigável. É cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência, é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Olha que bacana esse trecho, né? Infelizmente, a inveja e o egoísmo, ela traz também confusão em outras coisas. Então, o pecado, irmãos, ele sempre acaba atraindo outros pecados. Quando você pratica a inveja, você vai trazer confusão. Quando você pratica egoísmo, você vai acabar trazendo outras coisas ruins para a vida das pessoas. A vida, sua própria vida e para a sua comunidade, seus irmãos, a sua família, as pessoas do seu trabalho. Mas, diferente da sabedoria humana, a sabedoria que vem de Deus, do céu, ela é pura, pacífica, bondosa e amigável. E é muito interessante que os grandes profetas, eles sempre falavam de Deus e eles sempre avisavam que aquilo não era deles. Era uma sabedoria de Deus, a sabedoria dos céus, palavra do Senhor. Da mesma forma, Jesus, ele sempre dizia: estou ensinando aquilo que meu Pai me enviou para dizer, né? Então nós, como discípulos, como servos de Deus, temos que seguir a sabedoria que Deus nos revelou. E essa sabedoria é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações. Então a sabedoria, ela existe para ter bons frutos. Isso que Tiago falou no capítulo 2, sobre as boas obras, também fala sobre o fingimento e a hipocrisia que não deve existir. E a bondade, ela é o resultado, né, daqueles que plantaram. Ou seja, a bondade, ela vem de uma vida de muito esforço em favor da paz. Então, a bondade não é uma coisa só sentimento, ó, eu sinto uma bondade no meu coração. Não. A bondade, ela é fruto de uma vida de trabalho em favor da paz. Então, não confunda com filosofias vãs que falam sobre coisas que você deve meditar e pensar, sentir. Né? A grande sabedoria de Deus, né, ela produz bons frutos. Ela exige um trabalho. Então, se você voltar no Velho Testamento, você vai ver que os profetas trabalharam a vida inteira ensinando a paz, né? Da mesma forma, os apóstolos, como o próprio Tiago. Então, nós encerramos agora, né, o capítulo 3 da carta de Tiago. Espero que todos tenham compreendido. Quem tiver dúvida, entre em contato comigo. Quem tiver crítica, sugestão também. Na próxima aula, o capítulo 4, sobre os maus pensamentos. Deus esteja abençoando a vida de todos nessa pandemia, né? Não podemos estar na igreja, em escola dominical, mas podemos estudar em casa através desse recurso que nós temos hoje, né? Deus esteja abençoando a vida de todos.